Olá pessoal, quem fala é Felipe Laison. Hoje eu vou falar sobre polinômios e para a aula de hoje eu vou explicar a atividade 9 do caderno do aluno da terceira série do ensino médio, dos alunos do estado de São Paulo. A atividade fala sobre soma e produto de uma equação polinomial do terceiro grau. Então a atividade é o seguinte, sendo que 1 é a raiz da equação, x ao cubo mais 7x ao quadrado mais kx menos 15 é igual a zero, determine o valor de k e encontre as outras raízes. Bem, então notem que nessa atividade aqui, tá, eu tenho uma equação polinomial do terceiro grau. Notem que o x que tem o maior expoente aqui, o expoente é igual a 3. Então esse 3 vai indicar o grau da equação, tá bom? Notem que eu tenho uma letra k aqui, além do x, eu tenho uma incógnita, beleza? No k, e a gente tem que determinar o valor desse k. E ele fala também que o número 1 é uma das raízes. Então, se a equação é do terceiro grau, ela admite 3 raízes, tá bom? Nota que ele fala, determine as outras raízes, ele não menciona qual conjunto são as raízes, então eu posso ter raiz dentro do conjunto dos reais ou dentro do conjunto dos complexos, tá bom? Então a primeira coisa que eu tenho que certificar toda vez é que quando eu tenho uma equação polinomial, eu venho aqui no x que tem o maior expoente, que no caso é x ao cubo, e ver o coeficiente do x, o número que está multiplicando o x aqui, se ele é igual a 1, tá bom? Se ele for igual a 1, a gente vai utilizar a soma e produto para determinar as outras raízes. Se não for igual a 1, se for diferente de 1, exemplo, se for 2, 3, 4, a gente tem que pegar o número que está aqui e dividir para todos os outros elementos da equação, igual a gente fez na atividade 8. Tá bom? Conforme o x ao cubo aqui é igual a 1, então não preciso fazer esse processo. Então, por onde eu vou começar? Vou começar por aqui. Ó. Ele fala que a equação polinomial tem 1 como raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação, onde tem x aqui, eu vou substituir pelo número 1, tá bom? Porque 1 já é raiz. Assim, eu vou descobrir o valor do k, beleza? Então, vai ficar assim, ó, 1 ao cubo, mais 7 vezes 1 ao quadrado, mais k vezes 1, menos 15. Tá bom? 1 ao cubo é igual a 1, 7 vezes 1 ao quadrado é igual a 7, k vezes 1 é igual a k, e o 15 eu copiei na linha de baixo, tá bom? Então, 1 mais 7 aqui vai dar 8. 8 menos 15, eu vou ter 7. 7 negativo, porque o 8 era positivo e o 15 é negativo. Conforme o 15 é menor, tá? O 7 aqui vai ser negativo. Essa linha aqui eu repeti, tá? Então, vai ficar k menos 7 igual a 0. Então, nesse caso, o valor do k vai ser igual a 7, tá bom? Então, o que eu fiz? Substituí o número 1, que é raiz da equação, é uma das raízes, substituiu x por 1 e descobriu o valor do k, tá bom? Aí na segunda parte do vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a equação, tá? Reescrever a equação aqui, e a gente vai ter que lembrar das regras de soma e produto, tá bom? Então, a primeira regra é a soma das raízes. Se eu pegar, conforme essa é uma equação polinomial de grau 3, eu tenho 3 raízes, tá? Raiz 1, raiz 2 e raiz 3. Se eu somar as 3 raízes, eu vou ter o valor do b, o inverso do b no caso aqui, né? Menos b. No caso, o b é o 7 aqui, beleza? Conforme esse 7 é positivo, se eu somar a primeira, a segunda e a terceira raiz, eu vou ter um 7 negativo, beleza? E conforme o problema já fala que o número 1 é raiz da equação, tá? Eu no lugar do R1 aqui, eu troquei pelo número 1, beleza? Então, eu sei que uma das raízes é o número 1, a raiz 2 e a raiz 3 eu não sei quem é. Tá? Então, eu vou resolver essa equação. Vou pegar esse 1, vou passar para o outro lado da igualdade, ao lado do menos 7. Conforme o 1 é positivo, ele passa para o outro lado, ele vai ficar negativo. Beleza? Vai ficar menos 7 com menos 1, vai dar menos 8. Então, o que essa equação aqui na caixa vermelha está falando? Que se você pegar a raiz 2 mais a raiz 3... o resultado delas você tem que ser igual a menos 8, tá bom? A soma dos dois tem que ser menos 8. Então, essa daqui é a regra da soma. Beleza? E agora a gente vai para a regra do produto das raízes. Então, se eu pegar a primeira raiz, a segunda e a terceira raiz e multiplicar elas, eu vou ter o valor do d negativo. Quem que é o d aqui? Ó? O d, nesse caso, é o menos 15. Tá bom? Então, se eu multiplicar as 3 raízes, eu vou ter, no caso, 15 positivo, porque se o d é igual a 15, o menos d vai ser igual a menos 15, tá bom? Então, de novo, no lugar do R1,
eu substituí por 1, que o exercício já falou que uma das raízes é igual a 1. Tá? Eu multiplicando 1 por R2, 1 vezes R2 vai ser o próprio R2. Tá? Então, eu tendo 1 nessa multiplicação aqui, eu posso concluir que R2 vezes R3, a segunda raiz vezes a terceira raiz, vai ser igual a 15. Beleza? Então, notem que eu tenho uma equação aqui na caixa vermelha, tem uma outra equação envolvendo a raiz 2 e a raiz 3 na caixa azul. Tá bom? Uma equação envolvendo a adição e a outra envolvendo a multiplicação. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Olha só. Primeira caixa, vermelha. Qual dois números, tá, representado por R2 e R3, qual dois números que se eu somar vai dar menos 8? E esses dois números, eu multiplicando, tem que dar o resultado de 15 positivo. Beleza? Então, vou dar um exemplo. Ó. Por exemplo, eu escolhi aqui para o R2 o menos 9 e para o R3 o mais 1. Tá? Então, menos 9 com mais 1 vai dar menos 8. Beleza, ele atendeu a caixa vermelha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo procedimento aqui para multiplicação. O menos 9 vezes 1, ele tem que ser igual a 15. Nesse caso, o menos 9 vezes 1, ele não é igual, ele é diferente. Tá? Então, menos 9 e 1, eles não são raízes dessa equação polinomial aqui. Beleza? Então, notem que, nesse caso, conforme a soma é um número negativo, tá? Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma adição, tá? Onde eu tenha um número negativo e um número positivo, beleza? Onde o número negativo tem que ser maior do que o número negativo, o valor absoluto aqui no caso, né? Então, 9 é maior do que 1, beleza? Porque se fosse o contrário, ó, 9 menos 1. 9 menos 1 é 8, só que é 8 positivo, e eu tenho aqui um 8 negativo. Beleza? Então, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, eu tenho uma adição de dois números negativos. Beleza? Conforme não é uma multiplicação, menos com menos aqui não vai ser mais. Tá bom? Eu estou somando duas dívidas. Então, menos 7 com menos 1 vai ser igual a menos 8. Beleza? Então, o que acontece? Eu faço a verificação na adição. Deu certo? Eu vou fazer a mesma verificação na subtração. Vou fazer menos 7 vezes menos 1. Tá bom? E o resultado tem que ser igual a 15. No caso aqui, menos com menos vai dar mais, e 7 vezes 1 é 7, não é 15, é diferente de 15. Então, o menos 7 e o menos 1 não são soluções da equação, tá bom? Qual que é a minha sugestão? Você vai pegar aqui o menos 7, você vai diminuindo o menos 7, e você vai aumentando o 1, tá bom? Então, diminui 1 do menos 7, no caso aumentei, né, porque a dívida está ficando menor. E o menos 1 ficou menos 2. Então, menos 6 com menos 2 é menos 8, verdadeiro. Agora eu vou ver a multiplicação deles, quanto que dá. Vai ficar assim, ó. Menos 6 vezes menos 2. Menos com menos é mais. E 6 vezes 2 é 12. E 12 é diferente de 15. Então, menos 6 e menos 2 não é solução da equação. Tá bom? Agora eu vou tentar aqui com o menos 5 e o menos 3. Ó, menos 5 com menos 3 vai dar menos 8, confere. E menos 5 vezes menos 3, menos com menos é mais. E 5 vezes 3 é 15. E 15 é igual a 15. Beleza? Então, o menos 3 e o menos 5 são raízes da equação. Beleza? Agora, só deixa eu voltar um pouquinho para a minha primeira hipótese aqui, tá? Minha primeira hipótese é que eu tinha que ter um número negativo e um número positivo somando, no caso aqui subtraindo, né? E o número negativo tinha que ser maior. E depois eu fiz uma adição de dois números negativos, segunda hipótese. Notem que logo que eu mostrei a segunda hipótese, eu segui por ela. Tá? Por que eu não segui pela primeira hipótese aqui? Tá? Porque o que acontece? Conforme eu tenho um número negativo e um número positivo, ao multiplicar esses dois, eu nunca vou ter o número positivo. Tá bom? Eu sempre vou ter um número negativo pela regra de sinal, em que menos e mais a resposta vai ser menos, tá bom? Então é por isso que eu segui pelos dois números negativos, porque eu sei que menos com menos vai dar mais. Beleza? Bem, espero que você tenha curtido aí. Compartilha esse vídeo com seus amigos, coloca a sua dúvida aí nos comentários, se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Valeu!